Olá, esse é mais um Pode Estar, o seu podcast de beleza e bem-estar na internet. E hoje a gente vai falar sobre cirurgias corporais, né? Aquelas cirurgias de grande porte que precisa ir para o hospital, internação. E as curiosidades, mitos, dúvidas de muitas de vocês vão ser esclarecidas aqui. Então fica aqui que eu trouxe a doutora Maiev e a doutora Juliana, que vão se apresentar, que também são cirurgiãs plásticas e cirurgiãs plásticas. E vou deixar vocês se apresentarem, meninas. Então, tudo bem, pessoal? Então, um grande prazer estar aqui novamente, para conversar com vocês a respeito, das dúvidas do dia a dia da estética e da cirurgia. Então, eu sou a doutora Maiev Corralo, sou cirurgiã plástica, tenho especialidade em cirurgia crâniofacial, mas tenho ampla experiência em cirurgia corporal, adoro, inclusive, e quero contribuir um pouquinho com a minha experiência com vocês. Obrigada, bem-vinda e bem-vinda também, doutora Juliana. Obrigada. Meu nome é Juliana Garcia, sou cirurgiã plástica também e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre essas cirurgias tão procuradas aqui, principalmente no Rio de Janeiro, que tem um apelo, estético, corporal muito grande. Exato. E falando que cirurgia estética é mais do que estética, né? É sobre autoestima também. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, bem-vindas, meninas. Já vamos começar perguntando quais as principais cirurgias procuradas, né? Por homens e mulheres. Vamos começar pelas mulheres, depois a gente faz um tópico só para homens. Mas quais são as mais procuradas? Como é que é? Então, no público feminino, as mais procuradas são mamoplastia, prótese de mama, especialmente. Agora a gente tem anotado um aumento da procura por mamoplastia sem prótese, explante e lipoaspiração com abdominoplastia. Já nos homens, as cirurgias mais procuradas são rinoplastia, ginecomastia, que é o aumento da glândula masculina, e lipoaspiração. Olha, e tem alguma idade específica? Não, também. Todas as idades buscam, doutora Juliana, me conta um pouquinho. Basicamente todas as idades, claro que a gente tem que, já ter o desenvolvimento completo do corpo, inclusive a capacidade psicológica, de entender uma cirurgia, um pós-operatório, não é uma coisa simples que a gente vai fazer sem pensar muito antes, Então, respeitando o desenvolvimento corporal e a psicologia da pessoa, qualquer idade podemos fazer. Bacana. E vocês sentem, assim, a motivação desse paciente que vai procurar vocês? Eles trazem muita comparação? Como é que vocês percebem essa motivação hoje em dia da busca da cirurgia plástica? Então, hoje em dia, com as redes sociais, especialmente, depois da pandemia, que as pessoas ficaram um tempo grande dentro de casa, primeiro, se deparando muito mais frequente com o espelho, que muitas vezes a pessoa não tem nem tempo durante o seu dia para se olhar. Muitas lives, muitas videoconferências e muita rede social e filtros e imagens de IA. Então, isso realmente está gerando uma grande cobrança com a estética, Agora, existem alguns movimentos de não usar filtro e tal, que eu acho super bem-vindos. E muitas vezes os pacientes vêm buscando cirurgia, mais querendo se comparar com figuras famosas ou populares aí na internet. E isso é muito perigoso, E existem modas, Então, assim, por exemplo, a gente vê que a cirurgia plástica, a cirurgia estética, no geral, eu não sei se eu tô falando aqui uma besteira, até gostaria que vocês me corrigissem, mas parece que existem tendências, também, como se fosse tendência de moda. Então, agora a moda é o nariz tal jeito, agora a moda é o queixo, não sei o quê, agora a moda é a mama grande. Eu lembro que eu tenho, silicone, e eu tinha 30 anos e eu nunca tive peito, então eu queria um peito gigante. Meu cirurgião falou, querida, peito gigante não é funcional, você daqui a pouco vai reclamar, eu vou colocar o máximo que der dentro de acordo com o seu biotipo e tal. Um dia você vai me agradecer. E realmente, hoje eu vejo uma tendência das mulheres por peito pequeno, e aí tá todo mundo tirando, fora a demonização do silicone, que a gente vai entrar nesse assunto também, mas todo mundo tirando ou optando por implantes menores. Exato. Então existe essa tendência, me conta um pouco, é baseado em quê?
vocês ditam a tendência ou são os pacientes que ditam a tendência da cirurgia? Como é que funciona? Eu acho que, assim, grandes centros, né, do mundo que ditam a tendência, principalmente os famosos, né, a gente vê agora todo mundo valorizando mama pequena, a gente sempre vê foto da Bruna Marquezine, né, que é maravilhosa, tem aquela mama super natural, pequenininha, então acho que é mais, assim, os famosos, e você vê em Nova York, em grandes cidades, assim, muito agitadas, que a gente vê mais ou menos aonde que as coisas começam. E acaba que agora a gente vê uma tendência por procedimentos mais naturais, resultados mais naturais, né? Ninguém mais quer aquele... Pamela Anderson, né? É. Nos anos 80, 90. Antigamente, eu acho que o cirurgião ele definia muito mais os moldes, né? Então, não tinha rede social. Né? Não tinha essa divulgação toda. Então, você tinha TV e ponto. Hollywood. Né? Então, aí tinha determinado cirurgião que só fazia um nariz super arrebitado. Então, era todo mundo com aquele nariz de plástica, né? Que ficou até... Então, aquele nariz fininho demais, totalmente desproporcional, não se pensava na anatomia. Né? A questão do nariz, eu acho, por exemplo, é uma cirurgia que eu acho que o cirurgião acabou evoluindo também. Né? Antigamente, óbvio que existem ainda cirurgiões que fazem aquela receita de bolo, mas eu acho que a cirurgia, né, ela tem que primeiramente respeitar a anatomia de cada um, assim como você falou, que teu cirurgião falou que uma mama grande ia inclusive sair do tórax, então às vezes tem questões anatômicas que o paciente não tem a mínima noção e que cabe a nós médicos, né, antes de cirurgiões plásticos, somos médicos, de informar o paciente de qual é o melhor tratamento e quando for um pedido muito, né, fora do padrão, saber dizer não, né? Então, essa é a maior dificuldade, é o maior segredo do sucesso, né? De ter bons resultados. Que bacana. Eu lembro que, eu sou dos anos 80, né? E eu lembro que era exatamente isso. Nos anos 80, 90, tinha a assinatura do cirurgião. Então, era aquele nariz que você fez com o doutor fulano. Exato. Porque já era, né? Então, hoje em dia, não. É muito mais sobre a harmonia do rosto, do paciente, do corpo, mais natural, a sua melhor versão. Exato. Do que um nariz explantado de alguém colocado na sua cara, que é o que a gente ainda vê esses pedidos, né? Sim, que e você eu acho tem que de... antigamente as pessoas gostavam de mostrar que fazia cirurgia plástica, porque não era tão disseminado, tão acessível. Então, assim, você sai antigamente com curativo de rinoplastia, era até chique. Um luxo. Um status, né? Sim, você botar um silicone, era uma coisa assim, mais... Tinha uma elegância, né, assim, percebida. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo faz algum procedimento, quer melhorar a autoestima, mas não quer que ninguém perceba, não quer que ninguém fique apontando na rua e comentando. Então, por isso também a gente prefere coisas mais naturais. Então, existe uma procura do paciente por mais natural também. Não é só o cirurgião que... Como é a controvérsia? Existe, mas também existe, assim, eu recebo várias vezes o paciente fala assim, doutora, eu quero que pareça silicone. Eu quero que fique bem marcado, eu quero bem projetado. E ok, né? Eu acho que às vezes a gente, né, tá em congressos, né, dando palestras e tal, e começa uma discussão de qual é a melhor técnica. Na realidade, a gente tem que orientar e mostrar até que ponto tá entrando por aberração, né? Eu acho que isso é o principal. Mas, na realidade, quem faz a escolha do que quer é o paciente, né? A paciente sabe o que ela quer. Se ela gosta de mama grande, não sou eu que vou falar, não, faz uma mama pequena, porque eu acho que mama pequena é ela que vai conviver, ela vai olhar no espelho todo dia. Então, acho que tem que existir um respeito entre paciente e cirurgião. E a gente tá lá só para tentar, né, deixar essa dança mais suave e mais dentro da harmonia e da anatomia de cada paciente, né, Ju? Acho que o nosso papel é, assim, orientar, né? Igual você falou do cirurgião, a gente orienta que uma prótese grande pode ser que no seu tórax não fique bem, que ela vai cair antes. Então, a gente tem que explicar os prós e contras e ele que vai decidir. Mas não dá pra gente só aceitar o que ele quer porque o paciente é leigo, ele não entende essas questões técnicas, né, da colocação. Então, o nosso papel, principalmente, é orientar, né, essa escolha. Informar, né, então, informativo. Isso, e eu vejo essa questão da mama é muito emblemática, porque é um símbolo feminino, né, então toda mulher, ela tem alguma questão com a mama, seja para aumentar, seja para diminuir, para levantar, e hoje vocês veem, então, essa questão do explante, por exemplo. A gente viveu uma época 80, 90, muito do silicone, né, do implante mamário, e agora
a gente começa a ver histórias na internet, principalmente, sobre doença do silicone, explante, e várias celebridades fazendo e dizendo que a vida mudou. Conta, existe isso? Como é que é? Então, isso é uma grande controvérsia, né, da medicina. Então, o que se sabe, que se tem comprovado, tá? É que existem algumas mulheres e que realmente a prótese de silicone ela é um corpo estranho, né? Que como qualquer corpo estranho dentro do organismo pode acordar o seu sistema imunológico. Então, quem desenvolve a doença de silicone, provavelmente, né, o que se entende é que já tinha uma predisposição a alguma doença genética, né? E aí o silicone simplesmente acordou esse sistema imunológico e aí esse organismo produz anticorpos e tal, querendo atacar esse corpo estranho como se fosse um invasor, tá? É muito raro. Tá? Não é algo frequente, então na verdade existem alguns haters aí na internet que estão divulgando, fazendo até páginas. Até meio que um terrorismo, né, contra o silicone. Então o silicone, cara, se você for ver o percentual de mulheres que tem silicone é muito grande e a quantidade de realmente queixas mais importantes com relação a eles são ínfimas, né? Sim. Se você for pensar em percentual. Mas a gente consegue, sim, fazer o explante, a gente trabalha muito com isso. E hoje em dia, que a mama pequena, né? Qual é o problema, né, da gente fazer explante? Até essa semana, mês passado agora, eu atendi uma paciente que veio até fora do Brasil para fazer aqui com a gente e que ela não tinha nada de mama. Né, era só o silicone. E aí, né? Qual é um grande desafio, né? Então, fazer o explante e reconstruir só com o próprio tecido. Então, a paciente precisa entender que realmente ela vai ter uma mama de volume menor, né? Não existe nenhum milagre que a gente consiga deixar uma mama do tamanho que ela estava, ela vai ficar menor. E hoje em dia a gente consegue, com retalhos, usar praticamente toda a pele. Então, sempre que a gente vai tirar, a gente tem pele sobrando. Sim. Então, a gente só meio que dá uma descascada, tira ali a parte de fora da pele e usa aquele tecido todo para preencher. Às vezes, quando a mama é muito pequena, a gente consegue fazer uma cicatriz em L, pegar toda aquela lateral da mama e jogar para o centro e ainda consegue um formato bacana. Que às vezes o paciente fica sofrendo, com dor, com medo de tirar. E a gente consegue sim fazer, tá? Mas o silicone não é um vilão. Eu também tenho prótese de silicone, tenho mais de 15 anos, então, e super tranquilo. E a gente põe e tira silicone quase todos os dias. Excelente, isso é excelente falar, porque realmente várias páginas da internet estão, a doença do silicone, colocando um terrorismo nas mulheres. E eu vejo muitas mulheres, com certeza a maioria nem tem a doença do silicone, mas aí tem alguma coisa, um enxaqueiro, a culpa é do silicone. Exato. E isso é terrível também, porque você vai submeter essas mulheres a uma nova cirurgia, né? Pra poder, com um problema que ela não tem. E enfim, existe. Como é que é esse percentual de mulheres que buscam vocês também, achando que tem essa doença do silicone e colocaram isso na cabeça por conta da internet? A gente vê algumas mulheres que procuram, tem queixa de dor crônica, aí vai no reumatologista e tudo, e acaba que todos vão indicar o explante, né? Porque é uma doença mesmo de exclusão, a gente não sabe o que está causando tudo aquilo, então eles vão logo associando ao silicone, que é o corpo estranho. Mas não é só isso que pode dar, né? Vacina também, que tem conservante, várias coisas podem despertar esse sistema imunológico. E acaba que a gente já está vendo também algumas mulheres que fizeram o explante e não melhoraram e agora voltam querendo recolocar, porque a mama ficou muito pequenininha, ela já não estava mais acostumada e ela não melhorou das dores. Olha. Então ela acaba querendo recolocar também a prótese. Os últimos levantamentos estatísticos mostram que as mulheres, em geral, têm uma melhora dos sintomas nos primeiros 6 meses e depois volta a ter tudo de novo. Tem um efeito placebo inicial e quando volta a ser o status normal, na realidade não resolve o problema. Ou seja, não era o problema do silicone. Exato, então realmente é algo que não existe né, não foi batido o martelo de que realmente existe exatamente o que seria, né, de que se trata. Ou seja, tem uma série, na verdade é multifatorial, né? Então, psicossocial, o momento de estresse, o momento de vida, é isso que a Ju falou, uma virose, né? O Covid mudou muito, acordou. Eu peguei muito paciente, algumas pacientes, eu até quase publiquei um trabalho sobre isso, na época da pandemia,
que fizeram um aumento, seroma, que seria coleção de líquido em volta da prótese durante a infecção de Covid, que a gente, né, tentou manejar conservador, porque não sabia, né, como iria evoluir, e que resolveu totalmente depois. Então, né, tem uma série de fatores que influenciam aí na saúde em geral, inclusive na saúde da sua prótese. Ou seja, o silicone não é um vilão. Pense bastante antes de se submeter a uma nova cirurgia para explante, achando que, né, o que você tem seria a doença do silicone. Procure bons médicos. Nem sempre é. A maioria das vezes não é a doença do silicone, né? Então, é muito importante parar de vilanizar as coisas também que a gente vê na internet por aí. Então, me conta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu acho... Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que a cirurgia mais pedida é a lipoaspiração. Tá sempre entre os top 5, né? Acho que se não for a mais, é a segunda mais, né? E qual local, assim? É abdômen mesmo, a maior? A grande procura é sempre, né, abdômen, né? Mas a gente acaba fazendo lipoaspiração no corpo todo, inclusive começa na papada, axila, né, lateral de mama, braço também, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? O Brasil, em geral, né, a maioria dos estados é quente, então as pessoas usam, né, os corpos mais expostos. Então, é muito difícil a gente fazer uma lipo só de abdômen, né? Localizada. Então, em geral, a gente acaba fazendo a lipoescultura, que é uma lipo, né, do corpo todo, coxa, culote, braço, dorso, né? Muitas vezes enxerta um pouquinho no bumbum, né? Brasileiro gosta, né, de bumbum mais avantajado, então, na grande maioria, a gente acaba enxertando um pouquinho, eu basicamente sem exageros, que eu sou mais também do natural, mas obviamente que cada paciente, né, tem uma demanda, mas é uma cirurgia que tem uma grande procura, né, Ju? E inclusive aqui a gente cidade de praia, né, algumas pacientes vêm justamente para o aumento glúteo, né, elas querem aumentar e aí acabam optando pela lipoescultura, que aí já vai dar uma harmonia melhor ao corpo, vai tirar aquelas gordurinhas que incomodam, né, aqui no flanco, no abdômen e acaba usando essa gordura no lugar que a gente quer, que é no glúteo. Então a procura é pelo aumento e aí ela acaba fazendo a lipo para poder ter o material pra preencher. Isso. Caramba, então a lipoenxertia, né, que chama? Isso. Ela é a mais procurada hoje, até do que só a própria lipo sozinha. Eu não diria que mais procurada, mas nas mulheres, por exemplo, olha, vamos dizer que 80% das que fazem lipoaspiração acabam pedindo uma lipoenxertia na região glútea. E vocês entenderam que isso também veio muito de uma moda, mais rede social, as pessoas também mais expostas e trazem a barriga dos sonhos? Como é que é esse perfil de paciente? Com certeza, né? Hoje em dia também existe uma busca incessante pela lipo HD, né? Aqui a gente vai gerar um pouquinho de polêmica. Então todo mundo vem buscando, a maioria dos pacientes hoje em dia chegam no consultório buscando uma lipo HD. Eu basicamente não gosto, tá? Então eu prefiro a lipo de média definição, uma lipoaspiração que você deixa o corpo todo mais magro e o paciente vai fazer uma atividade física para hipertrofiar essa musculatura, né? Então eu sempre falo e repito que a gente é médico antes de ser cirurgião plástico, então a gente tem que estimular a saúde, né? E saúde, você emagrece o paciente, não emagrece, né? Você define, né, aquela gordurinha, né, que está localizada, e aí com isso, com hábitos saudáveis, você vai ter um abdômen HD se você malhar, né? Se tiver muita dificuldade, a gente tem os aparelhos de campo eletromagnético, né? Tipo o Z-Field, que vai hipertrofiar essa musculatura para você e você consegue ter um abdômen marcado. Agora, a lipo HD clássica, que você vai lá e desenha os gomos, né, os metâmeros dali do músculo reto abdominal com gordura, isso né, não é anatômico. E, na realidade, o que acontece? Muitas vezes... você vê um resultado na internet naquela pose, né? O que a gente mais vê em rede social, né? Então a pessoa vai lá, se contrai todo, fica aquele abdômen lindo. E quando você vê pessoalmente, quando a pessoa senta, né? Existe uma flacidez. Se existir uma... Né, depois dos 40, né? Todo mundo que já passou dos 40 sabe. O colágeno da pele, ele não é mais o mesmo. Né? Por mais que você faça procedimentos e tal, então, naturalmente, o comprimento da pele quando você tá em pé... Ela estica. E quando você senta, naturalmente vai fazer alguma dobrinha. Sim. Pensa quando essa gordura tá cheia de irregularidade, querendo formar um gomo muscular, por exemplo. A gente vê muito isso, né? Então, uma coisa é você sentar toda esticada. Agora, se você sentar relaxado, fica verdadeiras aberrações,
A gente já vê em alguns vídeos, principalmente de celebridades. Exato, que aí você pega ali, né, no movimento sem o Photoshop, né? Então, assim, o que eu sempre, né, gosto de reforçar, tomar muito cuidado com as imagens que a gente vê na internet. A grande maioria é manipulada. É aquela pose retorcida, contraindo, sem respirar, vácuo abdominal, né? Então, na realidade, o pessoal usa de todos os artifícios para parecer linda e perfeita, né, na rede social, mas nem sempre isso é a realidade. Então... E aí, cada vez mais as pessoas comuns, né, os anônimos, enfim, vão até consultórios buscando aquela foto, trazem a foto e acham que aquele é o resultado real e não é nada disso. E não é, exatamente. Então tem que ter muito cuidado. Gente, a internet é quase uma terra sem lei, então realmente a gente tem que ter cuidado não só com as informações, quanto com as imagens, né, que a gente busca ali. E então, assim, as mulheres vêm buscando muito a lipo HD também. Agora elas já chegam pedindo. E aí... Acho que mais de 90%, né? Com certeza. Vem pedindo ali pra HD e mostrando alguma foto. E aí, cabe vocês estarem sempre explicando, né? Olha, essa foto não condiz. E realmente, eu acho que se a mulher tá buscando, a mulher ou o homem tá buscando a cirurgia plástica pra reduzir gordura, estar mais saudável e quer desenhar um músculo artificialmente, não é? Já tá dizendo assim, olha, eu não vou me dedicar. Exato. E aí essa pessoa é a que tem mais chance de engordar e ter um péssimo resultado, entendeu? Então, realmente não, eu não vejo muito sentido. Exato. Então, o que é uma média definição? Que eu acho que a maioria dos cirurgiões, até quem fala que faz alta definição, muitas vezes acaba fazendo média definição. É mais marketing, né? Então é isso. Dar uma definida na borda do reto, na região de oblíquo, deixar um pouquinho mais cavado, a linha média. E, na realidade, se você deixar o retalho todo, né, a gordura toda mais fininha, naturalmente a silhueta muscular vai aparecer. Vai aparecer. Né? E eu acho que o resultado de uma cirurgia plástica, ele deve ser uma responsabilidade dividida com o paciente. Sim. Né? Eu conheço pacientes que fazem uma lipoaspiração e que no período da recuperação ganha mais do que foi retirado. Né? Porque a gente precisa, isso que a Ju falou, né, da maturidade para entender um pós-operatório. Né? É um período de... Uma lipo é mais tranquilo, que você vai ficar 15, 20 dias sem atividade física. Mas uma abdominoplastia, uma mamoplastia, que você vai ficar 40, 90 dias sem atividade física, se esse paciente não fizer uma dieta restrita, eu já coloco na prescrição, sem doce, sem farinha, sem sódio, né? Exato, para a gente tentar conseguir, né, trazer esse paciente, né, diminuir esse ganho de gordura. E melhorar a recuperação dele, né? Acelerar. E também acelerar, diminuir o edema, né? O inchaço, né? Porque esses alimentos são açúcar, farinha, álcool, são pró-inflamatórios, então são contra a cicatrização. Então, esse resultado, ele precisa ser conjunto, e a gente precisa ter esse entendimento antes, que vai ter que ter uma dieta mais restritiva nesse pós-operatório, principalmente lipoaspiração. Você vai fazer uma cirurgia para tirar a gordura e você engorda mais. Ou se fez uma lipo só de abdômen, porque tem outra coisa, a gente aumenta o tamanho da célula de gordura que a gente tem. Então, muitas vezes a gente lipa o abdômen e o dorso e não lipa o braço. Aí o paciente engorda e aí fica com bração, né? Isso acontece. Então, existe... Então, esse efeito... rebote, que não é efeito rebote, na verdade é o paciente que não tá se comportando, né? Ele, naquele lugar da lipo, ela não engorda mais. Existe isso? Ela engorda menos. Engorda menos, né? Ela não engorda mais porque a gente não tira todas as células de gordura. Sim. Mas, na realidade, qual é a verdadeira indicação da lipo? Né? É retirar locais onde a gente tem acúmulos exagerados de gordura, por uma genética ou por uma má alimentação, principalmente naquela primeira infância. Então, para você engordar e emagrecer de forma uniforme. Né? Então você tira ali e aí você não vai mais acumular, tipo quem fala aquela pochetinha aqui ou aquele flanco, né? Eu engordo, vai tudo pra cá. Então a gente faz ali, você não vai mais engordar tudo pra cá, você vai engordar uniforme, mas vai engordar aqui também, né? Então é mais focado numa harmonia do que focado em emagrecer. E a gente vê muito paciente que usa a lipo como um subterfúgio milagroso. Não, e aí eu vou voltar a comer tudo que eu tava comendo. Então, na verdade, a lipo tem que ser um processo de mudança de vida, né?
Exato. nesse paciente. Mudança de hábitos. Já que você vai fazer uma cirurgia, e cirurgias são sempre cirurgias, então você vai voltar para a vida que você tinha antes. Então, eu acho que tem que ser um pacto É isso. com ele mesmo de que, não, a partir do momento que eu me submeter a uma cirurgia, eu vou mudar os meus hábitos, vou me exercitar. E assim você mantém a saúde junto. Exatamente. E consegue ter resultados de longo prazo. Né? Então, muitas vezes a gente tem que dizer não para o paciente, né? Então, o que a gente mais recebe no consultório são pacientes que vêm buscando emagrecer com a lipo, né? Eu recebo pacientes com IMCs altíssimos muitas vezes, que, né, muitas vezes tem indicação até de cirurgia bariátrica, que buscam o consultório de cirurgia plástica para fazer uma lipo. Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Então, assim, óbvio que cada caso tem que ser analisado, né, de acordo com a estrutura, massa magra de cada um, mas, assim, existe um score, né, que é o IMC, né, que faz uma relação entre peso e altura. Índice de massa corporal, né, Exato. gente? Médica, eu vou trazer. Índice de massa corporal, é uma matemáticazinha. É uma matemática, que você divide o seu peso pela sua altura ao quadrado e vai dar um número, tá? Óbvio que esse número não é engessado, mas em geral, né, como maneira geral, é um número que a gente consegue se guiar. Então, se o IMC está acima de 30, raramente esse paciente vai ter indicação de lipo. Tá? Ele vai precisar emagrecer Até antes. porque é um risco também, né? Exato. Não, na realidade, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente só pode retirar numa cirurgia com segurança até 7% do peso. Né? Então, para uma pessoa de 70 quilos, isso é em torno de 5 quilos. Aí a paciente chega com 20 quilos acima do peso, tirando 5, a gente não vai resolver o problema. Né? Então, essa é uma conta que a gente e ainda precisa colocar mostrar. esse paciente em risco. Ou então, existem cirurgiões que tiram mais? Existem. E existem complicações, né? Existe aí que a gente necessidade vê de transfusão. Então, a gente tem que estar ali realmente para tentar minimizar. Na verdade, cirurgia plástica é uma grande balança, né? Até onde os benefícios superam os riscos, né? Então, e é essa balança que a gente precisa estar sempre atenta, né? Antes de tentar entregar aí o resultado que o paciente quer numa cirurgia só. Muitas vezes entra um e sai outro, né? Eu acho que às vezes o maior difícil é a gente fazer entender, né? Até onde a gente consegue ir com a cirurgia plástica. Porque a gente não vai fazer essa alteração, igual a Maeve falou. Esses 20 quilos a mais a gente não vai tirar. Aí a gente, às vezes, vai colocar o paciente em risco, vai ter complicação e ele não vai ficar satisfeito, né? Então, às vezes, a gente conversa, pede para perder peso, que eles não gostam, né? Aí a gente, para eles entenderem que assim a gente vai conseguir um resultado melhor. Igual esses pacientes muito acima do peso, que precisavam até fazer cirurgia bariátrica, às vezes vem procurando a abdominoplastia, achando que a gente vai entregar um milagre, um resultado satisfatório com uma cirurgia, uma coisa que ele está ali há anos acumulando e não vai ser assim do dia para noite. Até porque ele precisa também de um acompanhamento nutricional, psicológico, muitas vezes, até para poder, não adianta um paciente obeso fazer uma cirurgia se ele não mudou aqui também, né? Depois volta. É isso, acompanhamento com endocrinologista, nutricionista, psicólogo, é fundamental para esses pacientes que estão muito acima do peso. E a maioria chega e fala assim, eu não vou conseguir. Aí eu até brinco, se você continuar falando isso, você não vai conseguir. Vamos mudar essa frase? Você vai conseguir, eu tenho certeza. É só procurar um nutricionista e fazer dieta e atividade física. Sim. E vem aqui só para tirar o que não sai com a dieta e com a atividade física. Eu acho que esse é o paciente ideal, né? Exato. De lipoaspiração. E aí eu sempre falo para eles, né, que a gente planeja fazer uma cirurgia plástica uma vez por ano. A gente não planeja fazer uma lipo para daqui 2 anos fazer de novo. Então, o que adianta a gente fazer antes do tempo, antes de perder peso, para ele ficar insatisfeito, investir um dinheiro, investir tempo e daqui a pouco querer fazer de novo. Então, é melhor a gente fazer nas melhores condições. De uma vez e só. planejar fazer uma vez só. Exato. É uma cirurgia para a vida toda. Se o paciente tiver esse entendimento de manter o peso, mudar o estilo de vida, ele não vai precisar ficar repetindo toda hora. Sim, até porque, gente, lembrando que cirurgia é cirurgia, né? Tem todo o risco, tem internação. Então, não é uma coisa que você vai ali e pede uma água. Então, meninas, eu vou deixar vocês com as considerações finais aqui. Eu sei que é um tema muito amplo, a gente vai voltar a tratar mais de cirurgias específicas, que eu acho que é bem importante falar. Então, se despeçam e falem que recadinho você quer deixar para esse paciente que busca cirurgia plástica. Então, na realidade, a cirurgia plástica, ela tem que ser um aliado para corrigir alguma alteração anatômica que te incomode, né? Mas o mais importante é a gente manter hábitos de vida saudáveis, né? Então, uma boa alimentação, atividade física regular. E aí, o que você não conseguir resolver com isso, a gente está aqui para te ajudar.
É igual eu falei, é sempre a cereja do bolo, a cirurgia plástica. Você já fez dieta, já emagreceu, já entendeu que é sua responsabilidade também manter aquilo, e a gente vai ali para retirar o que ainda está te incomodando apesar disso. E depois sua vida vai continuar com a autoestima melhor e sem aquilo que te incomodava. Isso aí. Então, muito obrigada, meninas. Esse foi mais um Pode Estar, o seu podcast de beleza e bem-estar na internet. Fica ligado já aqui, ó. Já se inscreve, porque vai ter muito assunto, que é uma área incrível e que a gente vai desmistificar muita coisa aqui pra você. Então, já se inscreve e até o próximo.